Então, chegou a hora, né? Estamos aqui com o vereador competente, vereador Luiz Paulo Hurtado, Luiz Paulo daqui Pé Calçados, batendo um papo com a gente, Câmara de Vereadores, nesses dias muito movimentada, o pessoal compareceu em peso nas sessões ordinárias, também acompanhando aí pelo Facebook da Câmara. Estou vendo uma matéria do Diário do Noroeste, um abraço para o nosso amigo Adão Ribeiro, Serginho Carvalho, Luiz Paulo. Por maioria de votos, a Câmara de Vereadores rejeitou a denúncia contra o Luiz Paulo Hurtado. O que aconteceu segunda-feira na Câmara de Vereadores? Bom dia mais uma vez a todos aqui da bancada, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais. Doutor Ademir, na verdade, segunda-feira a Câmara de Vereadores, mais uma vez, ela foi palco, né, de um absurdo político, onde pessoas sem credibilidade, Anderson, e sem moral nenhuma, estão utilizando a Câmara, como eu falei na sessão, como picadeiro. Só que aquela casa não é um circo. E todo esse converseiro todo, esse pedido de cassação do meu mandato, Fabiano, foi mais uma vez trazendo à tona aquela situação da tentativa de assalto na casa do meu pai no ano passado. Que inclusive você já esteve aqui falando sobre isso. Né? Exatamente. Sim. Desde o início, desde o ocorrido, no dia seguinte eu estive em todas as emissoras de rádio em Paranavaí. Se eu não me engano, a primeira que eu vim foi aqui na Rádio Mais. Nas minhas redes sociais nós fizemos todos os esclarecimentos, mas infelizmente tem algumas pessoas que por cunho político, a gente sabe, inclusive sabe até quem é, né? Essa denúncia ela partiu de um ex-assessor que foi exonerado da Câmara Municipal de Paranavaí, né? Ele é ex-assessor de um vereador que está afastado, porque em tese teria cometido o crime de ameaça e perseguição a mulheres, inclusive ameaçando de morte, utilizando do cargo que ocupa. Né? Então o rapaz que fez a denúncia, ele é ex-assessor desse vereador afastado. Ele teve que devolver mais de 11 mil reais para a Câmara Municipal, Anderson, porque ele estava acumulando cargos públicos, o que é proibido por lei. Então uma pessoa que não tem credibilidade, não tem moral nenhuma, e eles estão tentando nos desqualificar. Na semana anterior foi lá um pedido de cassação contra o prefeito delegado Kaique, sem cabimento nenhum, né? Não tinha legalidade, e dessa vez, nessa semana, foi contra a minha pessoa. Mas eu desde o início eu estava muito tranquilo, como eu falei, na segunda-feira, Anderson, eu fiz uma reflexão lá com todos os vereadores. Eu chamei todos os vereadores durante a sessão, todos que estavam nos acompanhando pelo Facebook e também de forma presencial, que o plenário da Câmara estava cheio de pessoas do bem. Na segunda-feira foi um dia muito bacana que marcou ali o nosso mandato ali na Câmara, de ver aquele plenário cheio de pessoas que realmente são pessoas que merecem o nosso respeito. E eu chamei todos que fizessem uma reflexão, Anderson. Se fosse qualquer um dos vereadores, qualquer um de vocês aqui na minha situação, que se colocasse no meu lugar, tivesse um pai, uma mãe, um familiar, uma pessoa que você ama, numa situação daquela, o que vocês fariam? Eu tenho certeza que qualquer um de nós, qualquer pessoa do bem, faria o que estivesse ao seu alcance para proteger as pessoas que vocês amam. E foi isso que eu fiz, eu não pensei duas vezes. Né? Meu pai me ligou 2h30 da madrugada, desesperado, que tinha bandidos tentando adentrar na residência dele. Nós ligamos para a polícia e imediatamente eu parti para lá. Peguei a minha arma, assim, devidamente legalizada, registrada em meu nome, e fui para lá. Cheguei antes que a polícia, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, pelo contrário, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal foram extremamente educados, fizeram o trabalho deles, nos trataram com o maior respeito, como tratam qualquer outra pessoa. Porém, Fabiano, é uma utopia a gente achar que a polícia ela vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela não vai estar, infelizmente. Os nossos governantes, e aí eu falo governo estadual, próprio governo federal, há muitos e muitos anos eles vêm sucateando as forças de segurança. O ano passado eu fiz um ofício para o governo do estado, até hoje eles não se deram o trabalho de responder, questionando a falta de efetivo aqui no nosso município, questionando a falta de valorização das polícias militares, civis, bombeiros também. Enfim, então não adianta a gente achar, vindo aquele discurso de que o meu ponto de vista é esse, eu sou contra. Não, ninguém gostaria de ter que passar por uma situação dessa. Ou será que alguém acha que eu gostei de passar por aquilo lá, queria passar? Eu não desejo nem para pessoa, eu não tenho nenhum inimigo, mas nem pela pessoa que eu tenho, não tenho amizade, que eu tenho algum tipo de diferença, eu não desejo, porque é muito ruim. Ninguém sabe, só quem já passou por isso sabe, Anderson, qual que é a sensação que você tem de ver a sua família numa situação daquela. E daí trazer isso à tona dentro da Câmara, e o que a gente tem que diferenciar é que na Câmara é um julgamento político e de ações que tenham a ver com a quebra de decoro,
com o exercício do mandato. Então eles colocaram ali que eu quebrei o decoro parlamentar ao tomar essa atitude, porque realmente eu fui encaminhado, eu fui para a delegacia, tive que prestar esclarecimentos, né? E depois, infelizmente, as nossas leis, a nossa legislação em relação à legítima defesa, ela precisa avançar muito no nosso país, porque a partir do momento que você tem uma arma de fogo devidamente legalizada, registrada em seu nome, e aqui eu estou falando de posse, tá? Porque o porte é praticamente impossível a pessoa conseguir tirar hoje, infelizmente, mas quando você está dentro da sua residência, você está em legítima defesa, doutor Ademir. O senhor sabe falar disso melhor do que eu. A partir do momento, Fabiano, do portão para fora, se o cara estiver na calçada ali, se você sair do portão com a sua arma de fogo na mão, você está praticando um delito. O porte ilegal de arma legal. Tá? Até, inclusive, é tão despreparada a pessoa que fez essa denúncia que ele gravou um vídeo falando que eu estava com porte de arma ilegal. Minhas armas todas são legais. Eu nunca comprei nenhum tipo de arma que fosse legal. Todas as minhas armas são legalizadas, certificadas junto ao Exército Brasileiro. Luiz, essa denúncia parece que nós falávamos em off aí, que também eles alegaram que você foi condenado, né, na justiça e você estava em liberdade provisória, é isso? Exatamente o que eles alegaram, né? Mas inclusive eu usei lá na tribuna da Câmara, doutor Ademir, para mostrar que, diferente de alguns aí, eu não uso tornozeleira eletrônica, né? Eu não fui condenado, eu não estou cumprindo pena em liberdade. O que foi feito foi um acordo de não persecução penal, na qual o Ministério Público propôs esse acordo, e esse acordo ele tem uma série de requisitos, Anderson. Se você tiver qualquer antecedente criminal, você não consegue fazer. Você não pode ter tido nenhum problema na justiça, não pode ter apresentado nenhum tipo de ameaça às pessoas que estavam ali no entorno, aos policiais, réu primário, bons antecedentes criminais. Então, por isso que foi proposto, e eu fiz sim esse acordo. Como eu falo, para mim, eu sempre fui um defensor do porte de armas, e seria incoerente da minha parte, doutor Ademir, após eu entrar na política, eu estar político, porque eu falo, eu não sou político, eu estou político, eu mudar o meu posicionamento. Porque o que me fez entrar na política é lutar por aquilo que eu acredito, trabalhar para mudar o que eu não concordo e poder, de alguma forma, ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, se eu chegasse ali e mudasse o meu posicionamento, eu estaria indo contra tudo aquilo que eu sempre preguei lá atrás. Então, seria incoerente da minha parte. Não, e só colocar para a população que esse acordo de não persecução penal gera todos os efeitos da absolvição, né? Tô pegando na canela do Luiz Paulo aqui, então, só para esclarecer que não tem tornozeleira eletrônica, né? Essa realmente é uma denúncia infundada, né? Exatamente. E na verdade, até ontem eu conversava com o Anderson, nós conversávamos sobre isso, e ele falou, Luiz, mas esse tipo de situação é até ruim para a Câmara, né? Porque uma denúncia infundada chega lá, a gente passa por esse constrangimento, porque eu vou ser sincero para os senhores aqui. Eu tenho 2 filhas, eu tenho a minha esposa, eu tenho uma família. A minha filha maiorzinha, ela tem 10 anos, ela já entende. E ela acompanhou a sessão, ela queria ir, ela gosta de ir na Câmara. E eu até falei pra minha esposa, falei, não leva ela porque segunda não vai estar um clima legal. Mas foi totalmente o inverso. Eu fiquei muito feliz, até teve alguns momentos ali que eu me segurei, porque a gente fica até emocionado. A fala da minha amiga, da vereadora Fernanda, que me conhece desde moleque, né? Eu já fiz aula de inglês na escola dela. O próprio vereador Amarildo, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. As pessoas que estavam ali, né, no momento da votação, e é uma coisa que eu não esperava, o próprio Kaique, o prefeito Kaique, que é uma pessoa que eu tenho uma amizade, um respeito, uma admiração muito grande, entrei na política através dele, do convite dele, todos estavam ali, e no momento da votação, Fabiano, assim, na Câmara, quando tem alguma votação, as pessoas que são favoráveis ao projeto, à denúncia, elas permaneçam como estão, ficam sentados. Sim. E os contrários se manifestam. Então, quem fosse contrário ao recebimento da denúncia, se manifestou. Sim. E, cara, até me arrepiou. No momento ali, todo mundo, o doutor Ademir estava lá, todo mundo que estava presente na Câmara levantou. No plenário, os vereadores... me relatou isso. Com exceção de uma vereadora, a vereadora professora Cida, que respeita a opinião dela, mas fez um discurso totalmente incoerente, um discurso que não condiz com a realidade dos fatos, ela votou pelo recebimento da denúncia, mas eu entendo, né? As pessoas que ela tem um compromisso com o grupo político que o elegeu, com pessoas que ficam por trás ali do mandato, é difícil, ela tem que, né, ela tem que acabar meio que às vezes fazendo até o que aquelas pessoas querem e não consegue ter um caminhar próprio dentro da Câmara. Então, eu tenho ali o meu mandato pautado naquilo que eu acredito. Como eu falei, trouxe no discurso, a vereadora trouxe no discurso 3 situações totalmente distintas. Né, a situação, primeiro, do vereador afastado Pó Royal,
que recebeu a denúncia na Câmara foi recebido por unanimidade entre os vereadores, né? E ele utilizou do cargo em tese no que fala na denúncia, né? Depois trouxe do prefeito Kaique, que aqui eu sou muito honesto, eu falei isso pro Kaique, eu não concordo com aquela discussão que ele teve em rede social. Sim. Foi infeliz, está respondendo à justiça, porém, nós temos que diferenciar, doutor Ademir, o que é inerente ao mandato, ao cargo. E a Constituição Federal, a lei orgânica do município, deixa muito claro que o prefeito ele não responde por atos estranhos ao exercício do seu mandato. Naquela situação, o Kaique não estava como prefeito, ele estava como pessoa, igual qualquer um de nós está nas suas redes sociais. Mas não, ela foi lá e votou favorável, e trouxe esse argumento. E na minha denúncia ali contra a minha pessoa, a mesma coisa. Uma situação que, deixando claro para os ouvintes, que até teria coerência essa denúncia se eu tivesse dado uma carteirada. Ou seja, no momento que os policiais pediram a documentação da minha arma, eu falei, não, eu sou vereador, eu sou uma autoridade. Coisa que eu nunca fiz. Quem me conhece sabe, eu nunca fiz isso. Tanto que os próprios policiais, no momento ali da abordagem, falaram, olha, se todas as pessoas que a gente aborda tivessem educação, né, o entendimento que o senhor tem, e eles não sabiam que eu era vereador. Eles perguntaram a minha profissão, Anderson, eu falei, eu sou comerciante, sou empresário. E quando nós estávamos quase chegando na delegacia, fui junto com eles ali, não fui algemado, não fui em camburão, nada, fui dentro do carro com eles. Eu tinha acabado de tirar os pontos da minha cirurgia do ombro, que o ano passado eu tive um acidente, eu estava com o braço imobilizado. Toda essa situação, eu estava somente com a mão direita, o braço esquerdo estava imobilizado. E assim, eles foram saber que eu era vereador chegando na delegacia. Então, porque receberam uma ligação, aí eles me perguntaram, você falou, o senhor é vereador? Eu falei, eu sou. Aí ele falou, ah, tá. Eu falei, mas isso não muda em nada, vocês estão fazendo o papel de vocês, foi eu que chamei vocês aqui, então fiquem tranquilos, tá tudo certo. Não usou do cargo. Não usei do cargo, e isso qualquer pessoa pode perguntar para os policiais que estavam na ocorrência, na própria delegacia. Não liguei para nenhuma autoridade, não liguei para o prefeito, que também é delegado, não liguei para o delegado ali, que é meu vizinho, amigo meu, doutor Mânica, ele ficou sabendo depois, o comandante da Polícia Militar também, em momento algum, até mesmo porque eu chamei a presença deles. E eu reconheço que eu, perante a lei, eu errei. A conduta, minha conduta, ela pode até ter sido ilegal, mas ela é moral. Isso. E eu apoiaria qualquer pessoa que estivesse no meu lugar, e eu falei isso, Anderson, eu faria isso quantas vezes fosse necessário novamente para proteger a minha família, sem dúvida nenhuma. Abraço pro Passarelli, mandando um abraço para você, Luiz Paulo, o Alisson Diego também mandando um abraço, o Antônio Silva tá falando aqui, ó, meu respeito ao meu futuro prefeito de Paranavaí, Luiz Paulo, um abraço, Antônio Silva, do Itália 1 no Sumaré. Olha, também tá o Valcírio, lá da Delegacia de Polícia, o VT, te mandando um abraço. Dr. César Rossato, Quebra-Mola, mandando um alô aí pro nosso amigo o Luiz Paulo. Também o Carlos, né? O Carlos do SEDEC, Carlos Emanuel. Olha, muitas pessoas ligados aí, mandando um alô para o Luiz Paulo Anderson Silva. Bastante gente mesmo participando aqui também pelo WhatsApp, pelo Face. E o que eu queria, até o que eu iria fazer aqui uma abordagem, Luiz, é realmente sobre esse ponto que você acabou de falar, né? De você não dar a famosa carteirada nos policiais, né? Isso é algo que a gente até conversou certa vez, até por aquela questão da vacinação, né? Porque a gente estava conversando ali sobre um episódio também que aconteceu com o Luiz no centro de eventos, naquele período da vacinação, e a gente falando sobre isso. Então, muito importante isso, né? O Luiz é uma pessoa que tem uma consciência, assim, da sua atividade, e o legal é que quando os policiais chegarem e perguntarem assim, né, quem é você? Ele vai e fala, não, eu sou um empresário. Né? Ou seja, ele não chegou querendo intimidar os policiais por estar ocupando um cargo de vereador. Então, assim, Luiz, de verdade, a minha admiração, né, a minha admiração por esse episódio, eu creio que, como nós falamos ontem, né, doutor? Assunto arquivado, assunto encerrado e morreu, e eu acredito que, na verdade, você teve o reconhecimento não só da Câmara de Vereadores, mas daquelas pessoas que estavam ali também, né, dos CACs, as pessoas que estavam presentes naquele dia, e também de toda a população. Então, parabéns mesmo, e o esclarecimento eu creio que ficou muito bem, né, muito bem, assim que todos agissem assim, né, Fabiano? Sim. Né, que tivessem realmente o reconhecimento, ó, eu estou ali na função, né, e só que isso não me faz, né, melhor ou maior que ninguém, eu tenho que cumprir com as minhas... Então, parabéns mesmo aí, Luiz. Olha, legal, hein? Muitas participações, também o nosso amigo Alex, né? Da Eletricidade. Isso, mandar um abraço aqui pro Alex, acabou de mandar mensagem também acompanhando. O Fernando, lá do Jardim Parque dos IPs, a Jaque, o Guido do Mão na Lata, o Ademir Despachante Gouveia, o Luciano, meu amigo lá do Lavacaro, Pebinha. Muitas participações aqui, a Dani Bonetti, doutora Célia Zanata também, minha grande amiga, parceira, vereadora Fernanda Zanata também na escuta, o doutor Leônidas, mandar um abraço, meu grande amigo, presidente da Câmara Municipal.
Então, agradeço aqui o apoio de todos. É isso aí. Olha, daqui a pouquinho, né, nós vamos fazer Sim. um intervalo, nós vamos falar do Dia Municipal do Atirador Desportivo. Daqui a pouquinho, o Luiz Paulo Hurtado, vereador em Paranavaí, vai comentar. Abraço para você, Anthony, também mandando um abraço pro Luiz Paulo. O Júlio está falando, Luiz Paulo está corretíssimo na sua atitude. Então o pessoal está mandando aqui pelo nosso WhatsApp. Bom, antes do bloco comercial, deixa eu atender aqui o nosso amigo Salim via o WhatsApp, mandou áudio, vamos ouvir o Salim. Bom dia, doutor, bom dia, Fabiano, bom dia antes, Salim. Mudando um pouco de assunto aí, né? O que aconteceu que essa criança aí, ela é um anjinho, ela tá no céu, né? Mas vocês já notaram a iluminação ali, nova, na Praça Portuguesa ali, em frente à Volkswagen ali, aqui em Paranavaí? A previsão é de a Heitor, ela ser inteirinha, colocado luz de LED. Clareia mais, é mais econômica, né? Então é isso aí. Parabéns ao prefeito aí que está trabalhando aí em prol da população aí. Um abraço. Um abraço para você, Salim, muito obrigado pela sua participação. Luiz Paulo, iluminação de LED. Exatamente. Fabiano, primeiro eu queria mandar um abraço pro Salim, ele sempre faz participações aqui muito coerente. Eu não conheço ele pessoalmente, o Salim mora, vem tomar café comigo aqui na loja pra gente conversar um pouquinho, um cara muito bacana. E muito importante essa colocação dele, Fabiano. Serão mais de 1.900 luminárias que serão substituídas aqui em Paranavaí. E aqui eu também gostaria de deixar um agradecimento especial ao nosso grande deputado estadual, Tião Medeiros, que foi uma emenda através do Tião. Então ali a gente estava até falando aqui, né, Anderson, o contraste que dá. Quando você vem na Heitor, você está vindo no sentido Maringá, para cá, né, entrando em Paranavaí, quando você chega ali próximo à rotatória da Praça Portugal, o Hotel Shelton, você já vê a diferença. Então a gente fica imaginando como que não vai ser a hora que tiver toda a cidade com essa iluminação. E assim, primeiro que ela traz uma economia muito grande por ser de LED. E segundo ponto, que traz mais segurança para a população, a cidade fica mais bonita. E depois do intervalo eu fiz uma indicação exatamente sobre isso também. Mas um abraço para o Salim e para o Hudson Bright também está na escuta. Um abraço, Hudson. Só uma dúvida, Luiz, a respeito dessa iluminação de LED, bem rapidinho, doutor Ademir Jandotti, Anderson Silva. Após a instalação dessas luzes de LED, você acha que o contribuinte vai pagar menos na iluminação pública? Fabiano, eu não tenho essa informação, até porque o investimento é um investimento alto também. Sim. Mas a gente pode até buscar isso daí após um período ali que já tenha sido feita essa instalação, para ver se realmente o valor que o município também, essa despesa que o município tem com a iluminação pública, se ela for diminuir, eu acho que nada mais justo, né? Se tiver uma redução ali na conta, claro que após um investimento, porque não é barato, por mais que tenha emenda parlamentar também, né? Acredito que o município tem uma contrapartida, mas nada mais justo que após esse investimento, isso reflita no bolso do contribuinte também. Bacana, bacana. 8h05, rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos. Você está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição. Abraço para você, Fabrício Milani. Tá falando aqui, ó, Luiz Paulo, grande homem, acompanhando o bate-papo, a entrevista. Também nosso amigo Anthony, lá da Tony Home Center. Muito bom dia, Anthony. Fabiano, bom dia, tudo bem? Bom dia, nobre Edil, Luiz Paulo, doutor Ademir, Anderson Silva. Aproveitando que o vereador está falando sobre a iluminação, a Avenida Paraná, ela fica escura também, mesmo à noite, por ter iluminação apenas de um lado, ela fica escura. Como é uma avenida que traz da Heitor Furtado para o centro, acredito que se fosse iluminada dos dois lados, teria uma visibilidade maior. E outra parte da cidade poderia também, a Gabriel Esperidião, a entrada da cidade, as faculdades, o hospital, agora com bairros novos, loteamentos novos, sendo construído casas novas, seria também interessante pensar sobre esse assunto, iluminar dos dois lados a Gabriel Esperidião, entrada da cidade. Um abraço a todos, obrigado. Abraço para você, Anthony, muito obrigado pela sua participação, vereador Luiz Paulo. O Anthony falou a respeito da iluminação, né, da Avenida Paraná. Isso, bom dia, Anthony. Anthony, você tem razão, realmente você falou, a gente começou até a falar aqui no estúdio, a Avenida Paraná realmente, por mais que tenha a iluminação pública ali, ela precisava ser um pouquinho mais clara, e a Gabriel Esperidião também. A Gabriel Esperidião que vai lá para a Unespar, para o Clube Campestre, a gente vai dar uma cobradinha, uma atenção especial nisso daqui, pode deixar.
Doutor Ademir Jandotti. É isso aí, deixa eu mandar um abraço também pro vereador Galvão, Zé Galvão, ligadinho na Rádio Mais, mandou um grande alô aí, um grande abraço para o vereador Luiz Paulo Hurtado. Luiz, me diz uma coisa, um projeto seu então, Dia Municipal do Atirador Desportivo, a Câmara mais uma vez estava lotada, né? O pessoal compareceu. É os CACs, o que é isso? Você pode diferenciar pra gente? CACs, Atirador Desportivo? Sim, primeiro um abraço aqui pro vereador Galvão, nosso amigo, um grande parceiro dentro da Câmara. Doutor, na verdade, nós temos uma lei municipal, que é a Lei 4.724 de 2018, que ela traz várias datas ali que são comemorativas dentro do calendário do município de Paranavaí. Por exemplo, nós temos Dia da Bíblia, Dia do Engraxate, Dia do Gari, Dia do Cabeleireiro, Dia da Igreja Mundial do Poder de Deus. Hoje, dia 1º de junho, Dia da Imprensa e Dia do Leite. Aí, Dia da Imprensa, parabéns a todos da imprensa também. E o dia do Saka Gokkai, que até depois o Galvão me falou um pouquinho ali sobre o que era, mas eu não tinha conhecimento, a maioria das pessoas não tem conhecimento. Mas enfim, o que eu sempre falo, Fabiano, que a gente tem que respeitar essas datas. Por mais que às vezes a gente não participe daquele grupo que está sendo homenageado, Anderson, a gente tem que respeitar. E o que significa os CACs? CACs são colecionadores, atiradores e caçadores. Porém, 99,9% dos CACs aqui de Paranavaí são atiradores desportivos, assim como eu também sou. A gente pratica o esporte do tiro. Lembrando que a primeira medalha olímpica do Brasil foi no tiro esportivo. Então, assim, é um grupo que tem uma representatividade muito grande. Aqui em Paranavaí são mais de 3.000 CACs, salvo engano. A nossa região aqui são mais de 12.000. Então, nós temos uma associação aqui que é a CAMP, Clube de Tiro, Associação do Noroeste do Paraná, e também temos o Shooting Clube do nosso amigo Guilherme Simonetti também. Então são pessoas que elas não podem ter nenhum tipo de antecedente criminal, elas passam por um teste psicológico, um teste de aptidão de tiro, ou seja, cai por terra aquela ladainha, aquela narrativa de quem não conhece, de quem desconhece que qualquer um vai pegar uma arma na mão, qualquer pessoa, não, ela passa por um teste psicológico, um teste de aptidão de tiro que não é fácil, a pessoa tem que saber atirar. Ela tem que ter comprovação de endereço, um endereço fixo, comprovação de renda e ser maior de 25 anos. Então são muitos critérios e eu concordo, tem que ser assim mesmo. Eu sou contra a sair vendendo arma torta direito para qualquer pessoa, mas são pessoas que têm representatividade e muita representatividade. E nós simplesmente colocamos mais essa data no calendário municipal. Eu vou ser honesto para vocês, eu particularmente, o doutor Ademir sabe disso, eu não sou de ficar colocando nome de rua, eu não gosto, calendário, data em calendário, eu acho que as pessoas interpretam mal isso. Porém, é um projeto simples, rápido, que a Tayla, até agradecer a Tayla, minha assessora parlamentar que está aqui com a gente, ela fez em 5 minutos. Ela não demandou tempo e nem dinheiro público. É um projeto muito simples que você só faz a justificativa, ele já tem pronto. O município ele não vai, doutor Ademir, ter que dispor de recurso, fazer ações, até mesmo porque até o vereador que fala isso é porque desconhece o próprio, né, as atribuições do vereador. A população não tem a obrigação de saber, então nós temos a obrigação de explicar. Os vereadores, a Câmara não pode atribuir função e nem gasto ao Executivo. Então é um projeto simples, mas que representa muito para essas pessoas, para nós. Em São Paulo, mais de 70 municípios aprovaram o Dia Municipal dos CACs e também a efetiva necessidade de reconhecendo o CAC como atividade de risco. Então, isso é uma tendência. Mais de 22 estados estão pleiteando isso nas assembleias estaduais, inclusive no Paraná já está tramitando também. Por quê? O que nós tivemos em 2003 foi uma grande farsa do Estatuto do Desarmamento, onde a maioria da população queria que mantivesse, continuar tendo a possibilidade de comprar uma arma de fogo, de portar uma arma de fogo, mas a gente sabe, os governos naquela época, governos de esquerda, né, governos totalitários, que retiraram as armas da população. E a maioria das pessoas, cidadãos de bem, gostariam de poder ter uma arma de fogo para se defender. E o Dr. Leônidas até... O Leônidas, eu sempre aprendo muito com ele, nos discursos dele, ele falou, mesmo sem ele ser CAC, ele falou que de todo esse período da vida dele enquanto cirurgião, ele nunca atendeu uma situação, fez uma cirurgia de uma pessoa que foi baleada por um CAC, de uma briga por um atirador desportivo. Agora, vítima de acidente por embriaguez atende direto, por arma branca, por violência doméstica. Então essas pessoas, antes de fazer aquele discursinho pronto, que é muito fácil, né, que a grande mídia, a grande imprensa traz para você,
tem que estudar um pouquinho, levantar os números, e a Câmara estava cheia segunda-feira. Eu fiquei muito feliz, pessoas de bens, muitos CACs aqui de Paranavaí, e pessoas que trabalham no comércio, empresários, colaboradores, médicos, advogados, pessoas de bem, sabe? Pessoas que realmente não apresentam nenhum tipo de risco para a sociedade. E diferente também, doutor Ademir, da semana anterior, né, que tinha meia dúzia lá que teve que a Guarda Municipal interromper a sessão porque para quase ter que retirar de lá de dentro porque atrapalharam. Ali em momento algum fizeram arruaça, educados, mesmo quando nós aprovamos o projeto, eles continuaram sentados, nem se manifestaram. Então isso mostra o tipo de pessoas que a gente estava lidando ali na segunda-feira. E qual seria esse dia do... Dia 9 de julho. 9 dia de 9 julho. de julho. É o dia do atirador desportivo em Paranavaí. E foi também alterada a pedido da vereadora Fernanda, porque a Fernanda, como todos sabem, era da causa animal. E teve algumas pessoas também por questões políticas, de cunho político, começaram a criticar que ela estava apoiando um projeto de caçador. Quando, na verdade, a caça, a única caça que é permitida no Brasil é o manejo do javali. O javali ele é considerado uma praga, para quem conhece sabe. Se tiver um ataque de javali numa plantação, em uma noite eles acabam com a plantação. Então não é nem caça, é o manejo do javali. Eu nunca fiz, eu tenho até medo porque aqueles bichos são perigosos. Se você errar o tiro e ele vir em cima de você, ele arranca uma perna. E tem aqui na nossa região? Tem, em Amaporã, por ali tem muito. Mas pouquíssimas pessoas aqui fazem o manejo do javali. Então, a pedido até da Fernanda, porque gerou um pouco de desconforto ali, nós alteramos para o dia do atirador desportivo. Então, é uma data que vai ser comemorada. Esse ano a gente vai fazer ali, as associações aqui vão fazer uma provinha, enfim, um evento bacana, para tirar essa pecha ali de que são pessoas do mal, que a arma representa isso. A arma ela não é um perigo na mão do cidadão de bem. O cidadão de bem, ele não traz risco para a população. Bacana, já no finalzinho do programa do jornal, Luiz Paulo, quero parabenizar a prefeitura, também todos os vereadores, a respeito, né, começamos também o jornal hoje a parabenizar aí a respeito da mini arena esportiva ali do estádio Valdemiro Wagner. Ficou muito bacana e o pessoal está aproveitando. E como o Paranavaí merece locais desse jeito, o Luiz Paulo. Exatamente, Fabiano. Ali eu tive o prazer de estar lá na inauguração da Arena Meu Campinho, ali no estádio Valdemiro Wagner. Foi na quinta-feira, estava lá junto com o nosso prefeito Kaique, o deputado estadual Tião Medeiros, alguns vereadores, secretários municipais, o Rafael Otaviano, secretário de esporte. E aqui eu tenho que fazer também um agradecimento especial ao Dr. Leônidas. Foi uma emenda, foi por intermédio do Leônidas que nós conseguimos ali. Teve tentativa de ex-políticos aqui, que se dizem lideranças políticas de Paranavaí, que foram lá em Curitiba para tentar atrapalhar a vinda de recursos, tanto que vocês podem ver, e aqui eu não estou mentindo, a população que está nos acompanhando, ficou um tempo parado lá. Era para estar pronto há muito tempo aquilo ali. Inclusive, no final do ano passado, eu falei sobre isso lá na Câmara. O Leônidas até ficou meio sem graça, porque ele não iria comentar essa situação, mas eu falei, não tem rabo preso com ninguém, eu vou falar. O pessoal saiu daqui de Paranavaí para ir lá em Curitiba, para tentar inviabilizar a vinda de recursos, para quê? Para não dar visibilidade para o Dr. Leônidas e para o prefeito Kaique. Então, uma grande palhaçada. E por isso a importância de a gente estar atento à política. Esse ano é ano de eleições, deputado estadual, federal, governo, presidente. E vamos ver, porque tem um pessoal aí que está ressurgindo das cinzas, né? Como eu falei, durante a pandemia ficou nas suas fazendas, nos seus apartamentos escondidinho, né? The Walking Dead. Exatamente, e agora estão ressurgindo das cinzas aí, mas eu tenho certeza que a população vai saber reconhecer quem realmente esteve trabalhando esse tempo todo. Legal, Luiz Paulo, é sempre um prazer ter você aqui, sua presença aqui nos estúdios da 100.7. Ótimo dia para você, ótima semana, muita saúde e as suas considerações finais, Luiz. Fabiano, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando com o Fabiano, o Anderson, o doutor Ademir e toda a população, os ouvintes da Rádio Mais. Estou sempre à disposição de vocês. E assim, só para finalizar, a gente sabe que nós nunca vamos agradar a todos, né? E eu nem tenho essa pretensão, porque nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Que é perfeito. Que é perfeito. Então, quem somos nós para ter essa pretensão? Mas o que eu queria dizer é que eu estou sempre à disposição da população. As pessoas que me procuram podem saber que tem um grande parceiro aqui. E o mais importante, Anderson, eu durmo todos os dias, coloco a cabeça no meu travesseiro com a consciência tranquila, de que eu fiz o meu melhor, o que estava ao meu alcance, de acordo com as nossas possibilidades, porque o vereador ele também é um pouco limitado, tem muitas coisas que cabe ao executivo,
mas a gente tem uma ligação muito boa ali com o executivo, com o prefeito. Mandar um abraço pro prefeito Kaique também, que está nos acompanhando. E é isso, estarei sempre à disposição. E rapidamente, eu falei, tem 2 indicações que eu fiz muito bacana e para você ver, foi através de um comentário no Facebook que me mandaram, uma Messenger, né, que fala no Facebook. Uma moradora lá do distrito de Mandiocaba me procurou e nós fizemos a indicação, já conversei com o Camarguinho também, conversei com o Kaique, a instalação de um playground, de um parquinho na Praça João da Minelli, a praça da igreja de Mandiocaba. Ela me mandou alguns vídeos ali, a menina dela... Coisa mais linda, filhinha dela brincando na ATI, que é aquela academia da terceira idade. Lá tinha umas pinturas de amarelinha ali na praça. Ela falou, Luiz, aqui não tem, a gente viu que vocês fizeram. Eu e a Fernanda fizemos a indicação de uma praça aqui no Jardim Central e agora está finalizando a do Parque dos Ipês, está ficando linda. E ela viu as postagens e veio conversar comigo. Nós já fizemos, inclusive foi segunda-feira, e provavelmente em breve eu acredito que já vai estar sendo instalado um playground lá para as crianças que são do distrito de Mandiocaba. Então assim, a gente está sempre atento, à disposição da população, às vezes manda uma mensagem, é corrida, a gente demora um pouquinho, mas eu sempre respondo a todos e estou à disposição de cada um de vocês. Legal, estivemos aqui então com o Luiz Paulo, vereador de Paranavaí, Luiz Paulo Hurtado, 8h24. Doutora Ademir Jandotti, logo mais à noite teremos a noite etílica? Com certeza, e dessa vez lá na Expo Paranavaí. Na Expo Paranavaí. Vou mudar o itinerário, vou participar lá, acompanhar, né? Tem que acompanhar o palco mais hits. Palco mais hits, é verdade. Tá acontecendo, né? 50ª Expo Paranavaí. 50 anos de sucesso. Etílica vai estar lá amanhã, né? Estarei ausente, mas Anderson Silva de frente com o TS. Queria agradecer meus amigos, companheiro Fabiano, Anderson Silva, mais um dia no Jornal da Mais, primeira edição, também Luiz Paulo Hurtado. Quer falar alguma coisa, Luiz? Eu queria, rapidamente, bastante coisa, mas eu queria só fazer um agradecimento e parabenizar o pessoal do parque lá do IUP, né, do parque, dos brinquedos lá do Parque de Exposição, e também a Sociedade Rural, que hoje, apesar que tá esse tempo meio de chuva, mas eles mandaram aqui que na data de hoje, das 15 às 18 horas, das 3 às 6 da tarde, fica mais fácil o entendimento, todos os brinquedos do parque, eles estarão sem som e sem a iluminação e de forma gratuita para atender todas as crianças autistas de Paranavaí da região. Muito legal. Então assim, ó, chega a arrepia, cara, eu acho muito bacana, queria parabenizar, é uma atitude louvável, tanto lá da Sociedade Rural Mário Hélio e dos donos ali do parque da IUP, porque isso é muito importante. Primeiro porque essas crianças, eles têm uma sensibilidade muito aguçada, então o barulho, a gente fala até sobre a questão dos fogos de artifício também, de som alto, então parabéns, e a iluminação também, então das 3 às 6 da tarde, quem tiver seu filho autista, algum amigo, algum parente, pode estar indo lá, a entrada é gratuita, e os brinquedos, salvo engano, acho que é 8 ou 9 ingressos por criança, então olha que bacana, vai poder andar em 9 brinquedos ali de forma gratuita, então acho que a gente tem que parabenizar, porque é uma atitude muito bonita, e eles são merecedores disso. Então, parabéns a toda a diretoria e os brinquedos IUP também. É importante também lembrar que o pai e mãe tem que levar o laudo, né? Laudo para poder comprovar que a criança é autista, né? Então, meu amigo Anderson Silva, ótimo dia para você, querido. Abraço, Fabiano, doutor Ademir, obrigado pela companhia, Luiz Paulo aí, obrigado pela participação. Gente, vamos lá, né? Ótima quarta-feira, um ótimo mês de junho, muito abençoado para todos nós. E amanhã, né, Fabiano, com a graça das 7 horas da manhã, estaremos aqui, Anderson Silva de frente com o TS, para trazer para você o melhor de notícia. Abraço a todos e até lá. É sempre um prazer, Anderson Silva. Um abraço, fique com Deus.